Boa noite, igreja, graças e paz. Amém. Todo mundo bem? Que alegria e felicidade estar aqui com vocês. Amém. Não sei qual que é o sentimento que antes de sair de casa vocês tiveram, se foi o sentimento de vir agradecer, se foi um sentimento de amor a tudo que o Senhor faz, porque nós somos vitoriosos. Amém. Tantas bênçãos que às vezes nós estamos tão cheios de bênçãos, tão cheios de alegrias, tantas maravilhas que o Senhor tem feito, que nós nem conseguimos agradecer da forma que Ele merece. Então, que nós tenhamos saído de casa profetizando que hoje vai ser o melhor culto da nossa vida, que hoje o Senhor vai agir de uma forma sobrenatural, que a presença dEle vai ser mais que grandiosa nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. E hoje eu quero estar trazendo uma palavra que está em João, capítulo 16. Versículo 25. Falando um pouco aqui de coisas que, infelizmente, nós passamos, mas se nós passamos, Papai do Céu nunca escondeu de nós. Jesus veio nessa terra e aqui é Jesus que está nos alertando para que nós estejamos cada vez mais fortalecidos neles. Porque com certeza sem Ele, olha, é impossível. Conseguimos viver felizes, conseguimos viver cheios de amor. Então ali em João 16, a partir do 25, a paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que eu orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram: eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizamos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus respondeu-lhes: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Então aqui, igreja, nós podemos observar que Deus deixa muito claro para nós que nós temos acesso ao Pai. Jesus vem à terra, nós temos o Espírito Santo para estar intercedendo por nós, mas nós hoje podemos ter acesso ao Pai. Mas nós que cremos, nós que acreditamos num Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, um Deus poderoso que enviou seu Filho amado para que estivesse aqui nessa terra, passando por tribulações, para que nós tivéssemos a chance de sermos salvos. Mesmo Ele sendo santo, Ele foi para aquela cruz, sofrendo por nós, morrendo naquela cruz. Ele morreu, Ele foi ao Pai, Ele deixou o Espírito Santo, que vem interceder, que vem nos ajudar, que está conosco, em todos os momentos ali, nos mostrando o caminho correto, e o Espírito Santo veio para nos ajudar, nos consolar. Então, pessoal, aqui como diz a palavra, por causa da fé de Jesus Cristo, peçam ao Pai, chame, clame, que Ele vai nos escutar. Ele já está intercedendo por nós. Se nós estamos aqui firmes e fortes, com saúde, podemos pular, podemos adorar, podemos dizer o quanto é maravilhoso. Isso por quê? Porque Ele já está nos guardando.
Nós já estamos crendo nele, estamos acreditando nele, e ele está em todos os momentos com nós. Então, que nós não venhamos a perder essa oportunidade, né, de estar hoje falando ao Senhor o quanto nós acreditamos nele, o quanto nós amamos ele, porque ele está disposto, ele já está nos ajudando, quer nos ajudar mais ainda. E assim como ele não desamparou Jesus, ele não vai nos desamparar. Assim como ele esteve com Jesus naqueles momentos de tribulações, naqueles momentos difíceis, e eu sei que às vezes é difícil, eu não sei qual que é a tribulação, qual que é a guerra, qual que é a luta. Eu sei que todos nós às vezes temos lutas, temos batalhas, temos tribulações. É difícil falar, continue crendo, fiquem em paz. Nós somos humanos. Diante das tribulações, às vezes vem uma incredulidade, às vezes nós olhamos, cadê o Senhor, Pai? Cadê o Senhor está me olhando, o Senhor está intercedendo por mim? Mas com certeza, Ele está intercedendo, Ele está nos guardando, nos protegendo e não vai nos desamparar. E tem uma parte aqui no versículo 23 que fala que e naquele dia não pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedis ao Pai, Ele concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Então nós temos a chance, né? Nós temos a oportunidade de sermos felizes. Nós temos o poderoso nome de Jesus para estarmos clamando a Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, resolve aquilo que eu estou achando que é impossível, aquilo que eu estou achando que não tem mais jeito. Não sei se é uma cura, não sei se é um problema financeiro, não sei qual é o problema de cada um pode estar enfrentando, mas clame, hoje nós temos essa chance de estar clamando em nome de Jesus, que com certeza Ele quer nos ver felizes e Ele quer continuar nos abençoando. E aqui no final nós podemos observar o quanto Jesus Ele é verdadeiro, o quanto Ele não nos engana. Ele podia fazer um mundo colorido, dizendo para nós: no mundo será mil maravilhas, vocês não terão problemas, vai ser só glória e aleluia. Mas Ele nos fala, Ele nos mostra, Ele sofreu tribulações na terra, para que hoje eu e você pudéssemos entender que para vencer essas tribulações, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar no nome de Jesus Todo-Poderoso, nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos e continuar cada vez mais perseverando. Mesmo diante das tribulações, nós não devemos desistir, porque quem está intercedendo por nós, ele já venceu o mundo, como diz a palavra. Ou seja, nós estamos clamando por aquele que já venceu, nós estamos caminhando como um vencedor. Então que essa noite nós venhamos a declarar que o inimigo já é um derrotado, que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que mesmo diante das tribulações, nós iremos estar caminhando em paz, nós iremos estar acreditando, crendo que Ele vai fazer. Então, pessoal, quero deixar para vocês, igreja, que mesmo no momento difícil, sigam crendo, sigam sendo fortes, sigam sendo corajosos e fiquem em paz, porque o Senhor Ele jamais vai te abandonar. Assim como Ele demonstra com Jesus ali, seu Filho amado, que Ele não abandonou, conosco também não vai ser diferente. E cada dia mais Ele tem demonstrado para nós o quanto Ele nos ama. Às vezes estamos tão cheios de coisas na cabeça, olhando para uma coisa, olhando para outra, pensando em outra, e não conseguimos observar quantas demonstrações de amor o Senhor tem feito por nós. Quantas palavras de amor, quantos ensinamentos o Senhor tem falado para nós e não estamos prestando atenção. Então, igreja, peço que fiquem de pé para estarmos clamando ao Senhor, para estarmos adorando, pedindo a Ele, que nossa fé venha a ser cada vez mais fortalecida no Senhor, que nós venhamos a ser cada vez mais corajosos, acreditando que, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Amém. Se Ele não fizer, que a vontade dEle seja soberana e que nós venhamos a entender que nós entregamos nossas vidas para o Senhor, entregamos nossa vida para o Senhor, para que seja feita a vontade dEle e não mais a nossa. Então, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja, papai. Que o Senhor venha fortalecendo, papai, ajudando cada vez mais cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor venha, papai, demonstrando para eles quanta força
cada um deles tem. O quanto eles são fortes, o quanto eles são corajosos para estar vencendo qualquer tipo de batalha. Não é na força do nosso braço muitas vezes, Pai. Muitas vezes, quase todas as vezes, Pai, é com o Senhor. Então que nós venhamos a entregar nossas vidas totalmente ao Senhor e declarar de todo o nosso coração essa noite, Pai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, mesmo nos momentos de tribulações, Papai, que nós venhamos a entender que nós temos que ser forte e corajoso, e nós com certeza vamos vencer qualquer tipo de batalha, porque o Senhor é Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é Deus que mesmo, Papai, as causas impossíveis, o Senhor torna-as possíveis. E o Senhor quer nos ver felizes, por isso estamos aqui, Papai, clamando ao Senhor essa noite, entregando nosso coração, entregando o nosso melhor culto ao Senhor. Então derrama sobre nós, Papai, mais e mais bênçãos, Pai. Rasga os céus, Papai, essa noite, para que todos nós possamos contemplar a Sua glória, Pai. Que todos os aplausos, Papai, toda exaltação seja totalmente a Ti, porque só o Senhor é merecedor de toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Que bom a gente estar reunido de novo na casa de Deus, né? Para louvar esse Deus maravilhoso. Vamos louvar a Ele, só a Ele, né? Mas daremos todos os louvores
Deus aqui. E essa mulher falando sozinha, né? Não fala nem nada. E às vezes fala até alto, né? Então nós saímos para ir do encontro lá e eu dei um branco assim, daí eu voltei lá no quarto, abri a porta, tchau Deus! Aí eu disse, ai, é verdade, é tchau, Senhor. Eu disse, me botou no quarto para dar tchau para Deus. Eu disse, claro, tem que dar tchau para Ele. Deus é maravilhoso, né? E fica escutando a gente falar. A gente fala demais, até ele diz mesmo, não fala assim de mim, né? Mas a gente está sempre falando com ele, ele está escutando, né? Então vamos a mais um louvor, glória, esse Deus maravilhoso. Ai, Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus.
Eita, glória a Deus, aleluia. Que lindo, né? Meu Deus, uma salva de palmas para Deus. Queridos, boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Queridos, nós domingo tivemos nosso culto aqui, tivemos um encontro, foi uma bênção. Amém. E a pastora hoje não pôde estar conosco, tá? Mas ela mandou um abraço. E assim, se possível, ela estará retornando aqui com a gente. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 4, 5, 6 e 7. Amém? Quatro, né? Quatro. Isso, 2 Reis 4. E diz assim, 2 Reis 4, capítulo 4 e versículo 4 também. Depois de entrar em tua casa, fecha a porta atrás de ti, dos seus filhos, e derrama do azeite puro, que brotar em todos esses passos. Põe eles de lado, à medida que foram ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: trazei mais uma vasilha. A que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. E em seguida ela saiu e contou tudo ao homem de Deus, que orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do resto da venda. Amém? Amém. Querida, aqui nós vivemos a história de uma viúva, que o credor, o marido dela, fez uma dívida muito grande e ele veio a falecer. E o credor bate na porta para buscar os 2 filhos como escravo, porque aquela época, se você não pagasse, seus filhos dele eram escravos e assim por diante. E aquela mulher corre ao profeta e diz assim: olha, profeta, meu marido era um discípulo seu, temente ao Senhor. E o profeta fala assim: olha, o que você tem em casa? Ela diz: seu servo não tem nada. Querido, nós estamos numa época que, se depender da mídia, se depender das notícias, eu e você não teremos nada. Eu e você passaremos só por dificuldade e tribulação. Eu e você somente veríamos coisas negativas e pessimistas. Se você liga a TV hoje, eu não assisto TV. Faz um bom tempo, eu acho que há uns 10 anos, eu assisto TV na casa dos outros, por respeito ao dono da casa. Mas na minha casa tem TV lá e eu não ligo de vez em quando, senão quem? Só por isso. Mas, na época que eu assistia, sabe, o jornal era só violência. E hoje eu acredito que não está diferente. Hoje eu acredito que eles estão pior e ainda falando
A gente vai falar mal de muitas coisas, não só da violência, mas da economia e assim por diante. E se eu e você parássemos para ouvir isso, eu e você iríamos ficar paralisados. Iríamos ficar paralisados. Mas eu quero te dizer uma coisa: a gente gasta tanto tempo na TV. Por que não gastamos tempo vendo o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia diz em Isaías 60, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar uma boa notícia. Agora, a pergunta que eu te faço: a minha boca está transmitindo, a sua boca está transmitindo, os seus lábios, uma má notícia ou uma boa notícia? Porque o Evangelho são boas novas. O Evangelho é anunciar algo bom, é anunciar ao enfermo que ele tem cura, é anunciar ao cativo que ele tem liberdade, é anunciar ao oprimido que ele pode ser desoprimido, é anunciar aquela pessoa com ansiedade e depressão que ela pode ser livre, é anunciar aquele morador de rua que ele pode deixar de ser morador de rua. Mas muitas vezes eu e você queremos dar mais ouvido do que a mídia tem. Aí vem alguém contar os problemas para nós. Olha, eu estou com um problema. Essa mulher foi atrás de um homem de Deus, ou pode ser uma mulher de Deus, pediu um conselho. Agora que você coloca eu e você no lugar desse homem de Deus, se vem alguém pedir um conselho, ele fala assim: olha, estão querendo pegar, imagina, se tu chega e fala assim: olha, estão querendo levar o Cauê e o Gabriel para ser escravo. Imagina o seu coração. Imagina o coração de uma pessoa aflita. Mas eu e você, se nós não estivermos conectados com a palavra, com Deus, a gente vai virar para trás e vai falar: os tempos estão difíceis, né? E não é isso que uma mãe espera, não é isso que uma pessoa espera. Uma pessoa espera uma solução. E uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele tem uma solução. Ele tem uma boa nova para pregar. O profeta tinha uma boa nova para falar para aquela mulher. Falou assim: olha, o que tu tem em casa? Agora entra a parte minha e sua, porque muitas vezes a gente chega para Deus e fala assim: Deus, eu preciso de um milagre, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, eu preciso de uma ação. Mas eu preciso entender que Deus é um Deus que faz, mas Ele não quebra leis, Ele não quebra princípios. Não adianta eu esperar um milagre na minha vida financeira me baseado somente em oração e jejum. A oração, ela vai me atrair poder, ela vai me atrair intimidade, ela vai me atrair conhecer a Deus. Quando você ora, você vai atrair o poder de Deus, vai atrair intimidade, você vai conhecer mais a pessoa de Deus. Quando você jejua, jejum não é para ganhar coisas. Eu vou jejuar para ganhar um carro. Uma vez uma pessoa falou para mim: eu vou jejuar para casar. Eu falei: eita, meu Deus, eu nunca vi isso, mano. Porque eu quero casar. Jejum, ele não muda a Deus. Jamais você vai jejuar e Deus vai falar assim: não. Ali eu já vou tirar isso, porque uma pessoa falou assim para mim: mas Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive. Deus não se arrependeu. Deus, não foi que Deus mudou de ideia, Nínive mudou de atitude. Deus se compadece de um coração arrependido. Nínive se arrependeu na atitude. Então Deus olhou e falou: não tem para que destruir. Eles jejuaram, Deus mudou, porque eles mudaram de atitude. Agora não adiantava nada eles jejuarem e eles não mudaram de atitude. Deus iria destruir do mesmo jeito, porque houve uma mudança de atitude, de arrependimento. Deus não fez. Então o jejum muda a mim, não muda a Deus. Para a gente entender que tem alguns princípios que precisa ser feito. Então, o que muda a minha vida financeira é eu saber ofertar e dizimar. Então chega aquela pessoa para mim, chega essa pessoa com o nome de Deus e diz assim: não tenho nada, mas ele disse assim, ela disse: não, peraí, eu tenho um pouquinho de azeite em casa,
Querido, você sempre vai ter alguma coisa. Amém. Aquele que diz que não tem nada é porque não reconhece o tesouro que tem na sua mão. Aquele que diz não tem nada é porque ainda não abre o olho e realmente ele tem algo na sua mão. Alguém está precisando. E aquela mulher tinha um pouco de óleo. Deixa eu te dizer para você, nunca fale para Deus, eu não tenho nada. Porque se Deus te deu ou colocou desejo no seu coração, é porque você tem. É porque você tem e é porque isso Deus quer usar para mudar a sua vida. Eu já contei aqui o meu caso, mas eu quero contar o caso de uma amiga minha que Deus, ele não. Deus chegou para a filha dele e falou assim: olha, eu quero aquele perfume que está no seu armário. E ela falou assim: não, aquele perfume eu não vou dar. Eu gosto muito daquele perfume, eu não vou dar. Deus nem usa perfume. Deus não vai usar o perfume. Ela falou: eu não vou dar. Sabe que um dia ela foi tomar banho sem querer bater a toalha. O marido dela bateu a toalha, foi tomar banho e bateu a toalha. Aquele perfume quebrou tudo. Aí nem ela e nem Deus. Aí até hoje eu nunca ouvi ela falar que comprou outro perfume daquela mulher com o mesmo perfume. Mas por quê? Porque a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Uma vez Deus falou para mim, eu tinha um blazer, eu amava aquele blazer. Deus falou para mim dar um blazer, esse blazer. Um amigo meu, eu falei: não vou dar, não. Rapaz, que eu vou dar? Eu posso dar, como é que eu vou dar? 2 meses depois, o botão do blazer terminou. Eu falei: meu Deus, não vou usar blazer sem botão. Não, deixa pra lá. Compra outro botão, não, porque o botão que era bonito do blazer. Aí eu ia jogar fora, chegou um amigo meu: não dá para mim que eu coloco um botão de frio, não está bem. Nunca mais. Mas eu já vi um caso, eu estava precisando de tênis, e eu ganhei o tênis, e não servia. Meu pé é 40, me deram o tênis 43, ele não serve. Eu logo entendi que era para me semear. Não, eu peguei, dei para o discipulador dele. Peguei, dei para o evangelista Roberto. Falei: Roberto, baixo para você não é, amanhã para a igreja. Aí eu falei: Roberto, toma um rapidinho. Não é. Foi treinamento com o Roberto. Uma semana depois, uma pessoa que vende tênis aí pela rua, tênis bom, e ele só usa, é chato, o cara é chato para tênis, bem chato mesmo. Ele chegou e falou assim: olha, eu quero te dar 5 pares de tênis. O tênis da pastora mais perto. Ele é chato para tênis. Aí ele me deu 5 pares de tênis. Um mês depois ele falou: olha, eu tenho mais 3 pares de tênis que eu quero te dar. E porque eu aprendi a semear. E aquela mulher ouviu o que o homem de Deus disse e pegou emprestadas a vasilhas e saiu multiplicando vasilhas. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, ele só vai começar a operar quando tiver uma ação da minha parte. Ele pode te dar uma palavra, mas se eu não tiver uma ação, o milagre não vai acontecer. O profeta disse bem assim: pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Se aquela mulher fala assim: não vou pedir não, tem vergonha, sou tímida, não vou pedir. Estava sem.
estava sendo. De vez em quando Deus nos coloca em desafios para que a gente possa ver o sobrenatural dele agir. Eu estava contando aqui para a dona Céia e para a Tainá, a minha irmã estava 6 dias em Jaraguá, no hospital de Jaraguá internado. Eu fui lá, orei. Deus me deu revelação do que era, e eu orava em nada. Falei, mãe, quer saber de uma coisa? Falar para o pai orar. Seu pai não vai orar. Mas vamos, ele vai orar. E o meu pai, que já veio pregando aqui, é muito calmo, muito simples. E quando ele ora, Senhor meu Deus, eu peço nessa noite. E veio o jeito dele. E a minha mãe, quem já viu minha mãe, sabe que minha mãe é toda. Parece um furacão. Então, aí, meu pai, ontem eu juntei com meu pai e meus irmãos, falei assim, olha, a água está 6 dias, não tem. Aí eu quero que o senhor ore. Ele orou. O que minha mãe pediu o Brasil e o mundo lá pela minha irmã. Nada aconteceu. E meu pai, porque ele tinha uma palavra de Deus. Orou só antes, 3 minutos. Minha mãe me liga hoje que o senhor não recebeu alta. Eita Deus, Deus, né? Mas por quê? Na cabeça da minha mãe, meu pai não tinha nada. E na cabeça do meu pai também não tinha nada. E a primeira coisa que eu falei, vamos orar, ele, mas eu vou orar? Por que eu vou orar? Não, ele tinha alguma coisa. Querido, você tem alguma coisa, mesmo que você ache que não. Deus te deu alguma coisa para você mudar a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua família. O que eu preciso é aprender a obedecer. O que eu preciso é aprender a ser fiel. Então, essa noite você tem a oportunidade de ser fiel nas suas finanças. Se você está precisando mudar a sua vida financeira, a sua vida emocional, aprenda que na semente tem poder de mudar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Ore sim, jejue sim, é prático que nós devemos fazer. Nós também aprendemos a semear, porque viveremos coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu disse aqui domingo passado a respeito do meu filho, e Deus me disse por que ele supriu tudo essas necessidades. Eu não contei, só estava o Salmênico na roça, da nossa. Nós fomos para a maternidade às pressas, porque a gente estava indo fazer pré-natal, a gente nem esperava que o José nascesse. Era só para o dia 4 de dezembro, era para ser para amanhã, era para nascer amanhã. Nós também vamos fazer pré-natal, de repente o médico do pré-natal falou, nem veio, pelas contrações já vai direto para a maternidade. Nós não levamos tudo. Mas chegou lá, aquele menino dando tanta fralda, porque do quarto, do lado, havia um outro purizinho que nasceu, o Heitor, mas o Heitor nasceu com quase 5 quilos. Então eles estavam com já nasceu usando B. As fraldas RN deles veio tudo que o José mandou, um carro de fralda. E eu falei, Deus, mas por quê? Mas como o Noah nasceu, uma das coisas que eu e a pastora, nós éramos solteiros, que a gente mais deu para a pastora Bárbara foi fralda. Porque a gente semeou, a gente colheu. Amém. A gente poderia ter comido outras coisas, se eu soubesse disso. Mas eu sempre deixei meu mundo de fralda na pastora. Amém. Queridos, nossa mente tem um poder impactante. Amém. Amém? Amém. Traga seu dízimo e sua oferta dentro do altar. És meu Senhor.
Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor dízimos e oferta do seu povo, que é um ato de fé. Pai, que aqui está, meu Pai, a semente que levita a massa, traz crescimento, a semente que prospere uma história. Pai, que no nome de Jesus, nesse ato de fé, meu Pai, que o Senhor possa abrir portas, possa criar caminhos onde não tem caminho, porque já acreditamos, como diz o Senhor Isaías, o Senhor já está fazendo coisas novas, nossos olhos que ainda não viram, mas que em nome de Jesus, nossos olhos irão começar a ver aquilo que o Senhor está fazendo de novo, vão começar a ser gratos pelas coisas novas, pela prosperidade, pela essa porta que se abre, Pai, pela mudança, meu Pai, naquilo que está acontecendo em nossa história, em nossa vida, em nossa descendência, meu Pai. Pai, que nós possamos viver o sobrenatural realmente, andar embaixo de céus abertos e a semente plantada de fruto no tempo e fora de tempo, e as suas folhas nos sirvam de sombra e remédio, e o seu nome seja glorificado, meu Pai. E nessa semente não somente nós viemos, Pai, para aproveitar dela, mas aqueles que vão vir depois de nós, nossos filhos, netos, vindo provar dessa semente, meu Pai, para o louvor da tua glória. Assim oramos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Querido, Deus, amém. aplaude o Senhor, recebendo a obreira Tainá. Amém. Vamos orar por ela? Vamos. Senta a sua mão para cá. Pai, apresentamos a obreira Tainá diante do Senhor. Pai, o Senhor dê a ela toda a segurança que ela precisa, dê a ela toda a ousadia, o céu esteja aberto sobre ela, em nome de Jesus, meu Pai, sua voz profética nos ativa, meu Pai, e desterte, em nome de Jesus, meu Pai, tudo que é saia e venha somente que é do Senhor, meu Pai, o céu de rua nesse lugar seja feita a tua vontade. Abençoamos a vida da Tainá, meu Pai, com ousadia, com palavra de vida, e que nossos olhos contemplem a tua face nessa noite, através da vida dela. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém, graça e paz, igreja. Amém. Que tremendo, né? Essa palavra da oferta, eu até fiquei meio tensa. Falei, pronto, agora o Alex pegou minha palavra. Vocês sabem que essas 2 últimas semanas Deus tem falado muito comigo sobre isso. Vocês sabem que nós nascemos com um dom natural, que é um dom de influenciador. E hoje em dia isso até é uma profissão. Muita gente já usa isso na internet, né? Uns para coisas boas, outros para as coisas não tão boas assim. Mas nós temos esse dom de ser influenciador. Para isso a gente foi chamado. A gente foi chamado para influenciar. E como a gente tem esse dom e a gente tem uma vida social, quem aqui já escutou aquele ditado assim: me diga com quem andas que eu te direi quem é, né? Quem tem mãe já escutou, né? A maioria aqui já escutou, porque é verdade, né? Às vezes a gente começa a andar com pessoas e quando vê a gente está com as atitudes dela, ou vice-versa. Às vezes a pessoa está com as nossas atitudes, né, parecidas. E assim, isso é uma coisa natural, é inevitável. Por mais que você às vezes ache assim, não estou imitando, mas com o dia a dia, tu acaba ficando semelhante à pessoa. Dizem os estudos, até a nossa consultora já falou também, que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas que a gente ama. E tu pode analisar. Eu tenho 2 filhos em casa, eu tenho um hábito, eu tenho um jeito de ser, meu marido tem outro jeito de ser, ele é mais calmo, mais tranquilo, e eu, como disse o Alex ali, a gente é mais agitada, mais um furacão. E quando a gente para analisar eles têm um pouquinho de cada um. Tem momentos que eles são calminhos, tem momentos que eles estão no furacão, tem momentos que eles falam exatamente aquilo que a gente fala. E é uma afronta que a gente, né, dá risada porque a gente não se escuta, mas isso é muito real, né? E
a gente vem influenciando, a gente sempre vai estar transparecendo esse dom natural nosso, de influenciar ou de ser influenciado. E a gente não precisa falar apenas para mostrar esse dom. Muitas vezes, com o modo de nos vestir influencia, ou o que comemos influencia, ou como nos comportamos em outros ambientes influencia, ou às vezes as atitudes nossas, né? E isso faz outras pessoas terem reações por questão dessa influência. Gente, estou com uma vontade de comer um chocolate hoje. Enfim, aí, vocês já tentaram passar correndo na frente de um policial? É inevitável o policial, na hora, ele liga o alerta dele, porque ele foi influenciado com aquela atitude. E você não estava fazendo nada, às vezes você não estava nem olhando o policial, você não tinha nada a ver com o policial, você passou correndo para pegar um ônibus, talvez. Mas é inevitável ele ligar o alerta dele. Se uma mãe, quantas vezes a gente está na rua e vê uma criança chorando, aquilo mexe com a gente, acaba nos influenciando. A gente fica tenso, meu Deus, o que será que está acontecendo? Fica doido lá para ver o que está acontecendo com a criança. Então, estamos constantemente, só que a gente precisa às vezes analisar da onde está vindo a nossa maior influência. Nós somos chamados para influenciar, mas nós temos um influenciador, que é Jesus Cristo. Ele fala para a gente continuar fazendo o que ele faz. Se vocês abrirem ali comigo em Mateus. Mateus 28, 19. Nosso Deus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar todas as coisas que venham ordenando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus nos fala que nós temos Ele como guia, mas a gente influencia tanto quanto Ele nos influenciou. Vocês já imaginaram se lá no jardim, lá no Éden, se a Eva talvez não estivesse sozinha, se Adão estivesse o tempo todo com ela, será que ela seria influenciada pela serpente? Não, porque quando a gente está sozinho, a gente acaba ficando vulnerável. Por isso é que é bom sempre a gente estar em comunhão. Nós temos, graças a Deus, a gente tem uma igreja muito completa, onde tem apóstolos, tem pastores, tem evangelistas, tem líderes, tem obreiros, tem irmãos, tem muita gente para a gente poder chegar e trocar umas ideias, às vezes, sabe? Para voltar para o eixo. Tu sabe que ultimamente no meu trabalho, eu trabalho em salão de beleza, eu sou manicure e sou auxiliar de cabeleireira e transista. Então eu lido com moda, eu lido com mulheres o dia inteiro a mulherada falando: meu Deus, eu quero emagrecer, meu Deus, eu preciso cortar cabelo, preciso isso, preciso daquilo, preciso daquilo. E de vez em quando eu sou obrigada a parar, voltar para o eixo, olhar aí na minha pastora e escutar dela quem eu de fato eu sou. Ela me reafirmar, porque senão eu entro numa adrenalina doida, que eu preciso. E Deus já me fez perfeita. E várias outras coisas a gente é influenciado. Esses dias, já faz tempo, eu e meu marido, a gente foi tomar um cafezinho na padaria, né? E
dele. E aí a moça que estava atendendo lá, ela foi bem grosseira com ele, assim, sabe? E eu fiquei muito chateada. Ela foi muito, muito estúpida. E aí eu comendo o que eu tinha pedido, e aí eu tava, não era chocolate, era uma outra coisa. Daí eu comendo ali o que eu tinha pedido, e eu comendo rápido, eu falei, agora ela vai soltar. Agora eu vou terminar de comer aqui, vou lá, pedir a mesma coisa que ele pediu, porque agora ela vai soltar. Porque ele é bem querido, daí ele não quis esconder, e eu já querendo dar nos dedos dela. Quando eu fui, que eu estava terminando assim, que eu estava comendo, chegou uma moça que até hoje, sinceramente, não sei quem é. Ela falou assim, eu estou conhecendo vocês. Eu fiquei olhando para a cara dela, né, porque eu não estava conhecendo ela. Falei, vocês são ali da Suzy, né? Falei, meu Deus. Meu Deus, depois eu fiquei pensando, tu já parou para pensar a influência que eu ia dar sobre a vida dela? Se ela chegasse uns 2 minutos após, ela ia ver a moça que estava lá na igreja da Suzy fechando a proposta. Que coisa mais feia, né? Então, quando a gente acaba influenciando de modo errado e a gente frequenta lugares que nem a igreja, a gente carrega tudo junto. Eu não ia estar expondo a minha vida, eu não ia estar expondo a Tainá do dia a dia, sem ser a obreira. Eu ia estar expondo a minha igreja, o nome, o milagre. Sabe lá Deus como que a mulher ia interpretar? Ela ia falar assim, eu não vou naquela igreja. Aquela igreja só tem barraqueira. Tu já passou, já parou para pensar? Então assim, a gente precisa ter muito, muito cuidado com a influência que é nos dada e com a influência que nós damos. Como a palavra mesmo diz, que a gente, deixa eu abrir aqui para vocês. Lá em 1 Coríntios 15:33. Então, aqui ele fala assim, a palavra diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes aonde a gente está, a gente acaba soltando alguns comentários ou a gente tem algumas atitudes que sujam a gente e denigre aonde a gente está também. Isso acaba influenciando, porque sempre vai acontecer, esse dom natural de ser influenciador, ele sempre vai sobressair. Cada um tem o seu chamado perante Deus, mas isso é um dom que todos nós nascemos, né? Para influenciar ou ser influenciado. E isso também atrai tudo aquilo que a gente fala. A gente muitas vezes a gente está no dia da gente e a gente fica ali. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro. O mundo ao redor a gente também influencia. A atmosfera onde a gente está, a gente influencia. Não é só as pessoas. Se a gente chega e fica falando isso o tempo todo, você pode prestar atenção. É questão de tempo. As coisas começam a degringolar aonde você está. Às vezes até os teus bichos começam a ser afetados. Tuas plantas, tu pode olhar, tuas plantas começam a morrer. Os teus bichos começam a ficar ruins, as coisas começam a quebrar, parece que tu está chamando aquilo, na verdade tu está. E também a gente precisa sempre estar, por mais difícil que seja, nós precisamos nos influenciar também. A gente tem esse dom, e a gente pode usar na gente também. Eu preciso todo dia olhar para mim, e mesmo que não esteja do jeito que eu gosto, eu posso olhar na frente do... A nossa apóstola sempre fala que a avó dela fazia assim, olhava no espelho e falava assim, nossa, você é tão linda,
E todo dia ela falava isso. E aonde ela passava, as pessoas comentavam: nossa, que senhora linda! Meu Deus, que senhora mais linda! Por quê? Porque ela soube influenciar ela mesma. Ela decretou aquilo na vida dela e viveu aquilo. Então nós temos esse dom. Eu vivo falando com meu marido, às vezes ele fala assim: parece que não sei. Eu falei: eu sou rica. Não sabe que eu sou rica? O banco não entendeu ainda, mas eu sou. Eu sou, em nome de Jesus, somos mais que vencedores, né? Amém. E a gente precisa exercer essa função de aprender os momentos que a gente... E cuidar das nossas atitudes também, porque estamos influenciando o tempo todo. O tempo todo. E nem sempre é tão bom assim. Às vezes a gente entra num lugar que a gente precisa ser muito crente, a gente não é. Agora vem chegando uma época que vem família, que muda toda a atmosfera, porque a gente mora no litoral. E se a gente não tiver atento, a gente acaba sendo influenciado. Sabe que quando Deus começou a pegar isso em mim, falando do diga com quem anda, eu te direi quem é, eu fiquei pensando, falei: Senhor, por que o Senhor está falando isso para mim? E agora parece que tudo fez sentido, sabe? A gente precisa estar constantemente posicionados. Eu fiquei por muito tempo, no meu começo de conversão, me escondendo como crente. E olha, até hoje, assim, quando as pessoas começam a julgar muito, porque a igreja evangélica é isso, porque a igreja... Ainda vem isso no meu coração, mas eu entendi que o Deus que eu sirvo é muito maior do que a minha vergonha, né? Mas mesmo assim, tem momentos que a gente quer se esconder. Só que aí chega essa hora que a gente acaba sendo influenciado. Só que a única pessoa que pode nos influenciar, que a palavra manda, é Jesus Cristo. E já pensou se ele tivesse vergonha? Já pensou se ele não... Ele tinha tudo para não querer influenciar ninguém. Ele já era filho de Deus. Nada ia mudar para ele se ele falasse não. Ele já tinha todo o poder que ele precisava. E mesmo assim ele decidiu vir à terra, viver por nós, sentir as nossas dores, sentir os nossos medos, ir para a cruz por nós. Lá na cruz ele foi abandonado por Deus, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Isso tudo para nos influenciar de como a gente deve viver. E ainda assim, a gente passa o dia inteiro escutando aqui, escutando outra ali, escutando uma picuinha aqui, sendo influenciado com tantas outras coisas, sendo que a gente tem uma palavra que é um manual diário, que nos diz exatamente: tu pode abrir todo dia a Bíblia do modo aleatório, ou ler um segmento, tu pode abrir. Se você fizer uma oração para Deus, tu pode abrir. Deus, eu tenho certeza, Deus vai ser muito pontual com o que Ele tem para falar para nós. Porque é Ele quem tem que nos influenciar. Mesmo as coisas parecendo fora do normal, sabe? E quando a gente tem dúvida, é sempre bom a gente voltar. Graças a Deus a gente tem amigos aqui em Cristo que a gente pode voltar, que a gente pode perguntar, que a gente pode se aproximar, tirar dúvida, né? E poder voltar no eixo, porque é para isso que nós somos criados, né? Amém? Amém. Eu gostaria de pedir para vocês abrir ali em 2 Coríntios 6. Vocês não estão com uma vontade de comer chocolate, não? Eu vou pôr o chocolate, está com vontade de comer chocolate. É. Segunda? 2 Coríntios 6, 4. 6, 4.
Como que a gente pode... Ai, mas Tainá, eu sou tímido. Eu não sei, eu acho que eu não quero influenciar ninguém. Eu acho que eu não sei falar direito. As nossas atitudes dizem isso, né? Às vezes a gente tendo amor, carinho, paciência, tu já consegue influenciar, ou na atitude de um abraço, ou estar no lugar certo, se fazer disposto. Isso já é um motivo de você estar influenciando. E aqui na palavra diz assim: como que a gente pode influenciar as pessoas? 2 Coríntios 6,4. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, no não fingindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas ou defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivessem mesmo morrendo, contudo, eis que vivemos com castigo, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, em muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, essa questão de influenciar é confundir o sistema. Deus nos ensina. Está difícil? Eu preciso me posicionar como se estivesse bom. Está ruim financeiramente? Eu tenho que acreditar que eu já tenho. Amém. Eu estou triste? Fizeram maldade para mim? Eu tenho que me posicionar como filha de Deus, perdoando. Entendeu? É assim que Deus nos pede para que a gente venha influenciar. E na dúvida, a gente tem aonde correr. Não é verdade? E a palavra de Deus nos ajuda muito nessas questões. Quem foi ali para o encontro viu assim, ó, o limite que a gente chega quando a gente não procura os lugares certos. Por isso que é bom a gente sempre tirar esse tempinho para fazer um encontro, ou tirar um tempo em casa mesmo, sabe? Para se reclusar e ficar só com Deus, para a gente poder respirar e ver exatamente o que Deus quer de nós. Porque no agito, no dia a dia, das muitas vozes, a gente não consegue muitas vezes parar para pensar e esquece nossa posição, que somos, sim, filhos de Deus e influenciadores da palavra, influenciadores da atitude de Jesus Cristo. A gente precisa continuar o legado dele aqui. Ele fez tudo o que ele fez, não foi à toa. Não foi só para uns, foi para todos. Jesus morreu pelos pecadores. Não foi só para os anjos lá de cima, foi por nós. Então nós temos o dever de continuar influenciando e atingindo o máximo de vidas que a gente puder. Amém. Por mais difícil, tu sabe que eu no meu serviço eu tenho um hábito muito forte, assim, isso já virou uma regra na minha vida. Sentou na minha frente para fazer a unha, eu tenho que falar alguma coisa de Deus. Eu fico rodeando até eu poder entrar no assunto de Deus, alguma coisa, porque ali eu sei que é a minha função. Às vezes eu não consigo entrar, às vezes eu consigo, e aí o assunto flui. Mas também isso não me cansa. Muitas vezes eu já vi pessoas fazendo cara feia, não quer ouvir falar, ou já vem com 10 pedras na mão falando, eu não sou da sua religião. Já teve, mas eu não me canso, porque eu fui chamada para isso. Eu fui chamada para influenciar. Para mim, para o meu bem maior, não. Para todo
precisando, não tem mais nada para falar, então demonstra. Tem uma atitude que Jesus tem, porque ele já pensou se ele não fizesse isso por nós. Eu não sei vocês, mas eu devo ficar todo jeito, e até hoje eu fico pensando, nossa Deus, o Senhor escolheu certo. Às vezes eu fico olhando para Deus assim, eu falo, meu Deus, eu não tenho nada para te oferecer, Pai. Quem sou eu no meio de uma multidão? E mesmo assim Deus me escolheu. Mesmo assim Ele me chamou. Mesmo eu achando que não tinha competência, mesmo achando que Ele me influenciou, Ele usou pessoas que me fizeram acreditar que eu podia. E então é o meu dever de fazer isso também. Que eu peço todo dia para Deus, eu falo, Senhor, então me usa. Me usa como teu instrumento, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor fez para mim, eu quero fazer para outra pessoa. Eu quero ser presente, eu quero estar ali ativa. Eu quero, porque fizeram para mim. Tem mesmo, mas está cansada. Quantas vezes eu escuto, meu Deus, mas isso é fanatismo. Tu está virando uma Carola. Amém. Estou mesmo. Está tudo certo, porque fizeram por mim. A minha pastora, Tawane, ela cuidou de mim 3 anos. Normalmente as células são 3 meses, 2 meses, até o encontro face a face, ou conhecer a Deus. Ela teve a paciência de ficar comigo 3 anos. Ela me carregou de célula em célula. Começava uma e a outra e eu ia de atrás, que nem rabo assim. É com toda a paciência, com todo o amor do mundo. Tu acha que eu tenho coragem de falar para alguém? Fala assim, não, eu não quero. Toda vez Deus me lembra assim, imagina se ela tivesse falado isso para você. E não foi só eu, ela carregou eu e minha família. Eles gastaram gasolina, gastaram o tempo de família deles, às vezes investiram em dinheiro, porque já precisaram ajudar. Entendeu? Imagina se eu não tivesse tido isso tudo. Eu tive um privilégio ali na igreja Mirabel quando eu entrei eu não era casada. A gente morava junto e aí a gente não estava casado no papel. E foi feita uma festa 3 sábados, eu acho. Foi feito 3 sábados que eles cobravam R$5 e tinha que levar um miojo, era a festa do miojo. E aí eles arrecadando e a gente não sabia de nada. Nós tentamos ir nos 3 dias e acabamos não conseguindo ir nenhum dos dias. E aí quando acabou, enfim, fizeram o nosso casamento. Com o dinheiro que eles arrecadaram naquela festa, eles fizeram nosso casamento. A pastora Gabriela e a pastora Tawane correram atrás de tudo para mim. Elas foram atrás de documento, atrás de horário. Quando elas chegaram na minha casa para falar que eu ia casar, elas já foram com o documento do cartório, tudo para eu assinar e colocar como eu queria. E eu pensando comigo, falei, meu Deus, loucura, não vou casar, não tem como agora. Mas elas conseguiram plantar aquilo no meu coração. Elas conseguiram influenciar a ponto de eu querer com todas as minhas forças. E se eu falar para vocês, o meu casamento não faltou nada. Eu ganhei comida, eu ganhei decoração, tudo. O meu bolo, tudo eu ganhei. A única coisa que eu comprei foi eu pedir para Deus, assim, eu queria tanto casar com vestido de noiva. E eu não tinha. E o vestido de noiva é caríssimo. E a gente na época o Watson estava desempregado. A gente estava passando uma época bem difícil mesmo. E aí eu fazia as unhas ali das vizinhas, e aí uma vizinha minha pegou e falou assim, Thay, vem aqui no brechó aqui que eu trabalho, que tem um vestido de noiva aqui, pode ser que nem ti. Na hora eu já fiquei pensando, falei, deve ser aqueles amarelo, horroroso, aquele com umas bolhas assim, né, de 500 anos atrás. Gente, quando eu cheguei lá no brechó dela, estava
Eu paguei R$5 no vestido. Foi tremendo assim. Mas por quê? Porque eu acreditei na influência que me deram. Eu acreditei. Por isso que eu falo que eu quero fazer por outras pessoas. Porque às vezes hoje a gente olha assim, foi perca de tempo delas. Mas para mim foi um dia marcado pro resto da minha vida. Amém. Entendeu? Ali, para elas foi assim, só ajudar no documento, talvez, não sei. Mas para mim foi um romper de história. A partir desse casamento eu pude dizer sim para Deus. Eu pude me posicionar e falar, Senhor, eu estou aqui agora, pode me usar. Amém. Entendeu? Então, como vale a pena a gente influenciar alguém da palavra de Deus com as coisas certas? Parece na hora que não faz sentido. Quando elas apareceram no meu portão, não fazia sentido. Não fazia nenhum sentido. Eu não tinha um tostão na carteira para casar. Como que eu ia casar? Mas para Deus tinha. Ele está avisando elas. Elas conseguiram entender que vem de Deus a influência e que tem que passar por nós. E é isso que essa mensagem que eu quero passar para nós hoje. Tirando a vontade de comer chocolate. É o que vem do céu. Se Deus mandou falar, se a gente sentiu no coração, não se envergonha. Vai lá e fala. Ah, não parece loucura? Fala. Ah, mas é fanatismo? Fala. Não tem problema. E se a pessoa não escutou na hora, pode ter certeza que lá depois ela vai ficar remoendo, ela vai ficar, por que falou isso para mim? O que é? É que esse Deus? O que está fazendo? E ela vai se interessar. Amém. Pode parecer loucura, né? Mas é como Deus mesmo fala, né? Deus confunde os sábios. Como é que é? Agora me fugiu. Ele confunde os sábios. enfim, ele confunde com as loucuras e para fazer as coisas certas. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, o que eu ia falar, né? Nessa palavra toda, né? Quem aqui que ficou com vontade de comer um chocolate? Tá vendo como a gente influencia com coisas simples? É verdade. A gente às vezes nem estava pensando nisso, mas ele ficou falando. É verdade. Eu estava falando até eu. Mas aí eu vou falar para vocês, né? Então, tá bom, né? Ficar com vontade de paciência, né? Paciência. Mas vocês esquecem. Não, eu não ia fazer esse pecado com vocês, ficar falando o culto inteiro de chocolate e não poder dar um chocolatinho para vocês. Ah, não. Amém? É um modo singelo de falar o quanto a gente consegue influenciar. Né? Às vezes com coisinhas simples. É verdade. Uma palavrinha que a gente vai plantando e quando vê, a pessoa está dentro daquilo que a gente tem que estar cheio. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que esse docinho vocês sempre lembram assim. Agora quando vocês comerem chocolate, vocês vão lembrar assim, eu posso influenciar. Amém. De um modo bom. Eu posso estar falando da palavra de Deus e tudo vai fazer sentido. Para mim, às vezes nem vai fazer, mas para o outro vai fazer. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé.
atitudes, do nosso andar, do nosso caminhar, Senhor, no nosso meio, como nós já fomos ensinados, Senhor. Atrás de nós tem mais mil, então que a gente esteja disposto a ir procurar e evangelizar um por um. Senhor Jesus, levanta aqui nesse lugar, papai, pessoas que estejam realmente com o coração queimando, Senhor, queimando da tua palavra e disposto a ir para o IT, Senhor Jesus. Coloca, vai queimar no coração de cada um aqui isso, Deus. Senhor Jesus, que eles entendam, papai, que eles nasceram com esse dom natural e do jeitinho deles, Senhor, eles vão conseguir influenciar aonde quer que eles passem, Senhor. Não para uma igreja, não para uma placa, Senhor, mas para o teu reino, Senhor. Para o teu reino nós queremos influenciar, Senhor. É trazer as almas para ti, papai. Não é por placa, não é por nada, Senhor Jesus. Porque sabemos que precisamos cumprir, Senhor, a sua ordem. Então coloque isso nos corações da gente hoje, Senhor. Fazendo que isso seja uma verdade absoluta dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, a gente acha que não, mas olhos nos olhamos. Amém. Você menos imagina a gente olhando. Nós não estávamos nos preparando para o reencontro. E vocês conhecem o Noah? É. O Noah, vocês conhecem o filho da pastora Marta? Isso. Ele é uma gracinha. E no reencontro, preparando para o reencontro, eu estava orando. Andava para lá, andava para cá orando. De repente chegou a Marta, soltou ele, marido dele. E eu estava indo lá, olho para trás, tinha uma funda atrás de mim. Eu fazia assim, ele fazia assim. Eu pisava aqui, ele pisava aqui. De repente eu parei, batendo a minha perna assim. E eu disse, ele está te imitando. Tem gente te olhando, até quem você acha que não está te olhando. Uma criança de 3 anos. Ele nem sabia o que eu estava fazendo, mas ele decidiu fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Você foi chamado para influenciar. Amém. Aonde você está, você tem que entender que você tem algo de Deus para mudar a vida das pessoas. Amém. E a sua influência faz isso. Amém. Glória a Deus. Amém? Nunca esqueça que você é um agente de transformação. A transformação começa quando você influencia o ambiente. Amém. Glória a Deus. Amém? Quando você vê aquela pessoa, nós temos, é normal, nós estamos numa rodinha e sempre tem um que gosta de chegar reclamando, falando do sol, da chuva, do vento, do É frio. verdade. E pode ver que aquilo ali se contamina. Aí de repente uma vez, mas está muito calor. Mas você pode ser aquele que vai mudar o ambiente. Amém. Glória a Deus. Porque É você tem verdade. uma palavra de vida para eles. Tem um amigo meu que quando ele disse ele vir para o sul, ele é paulista, se ele vir para o sul, assim que ele voltar do Chile, quero trazer ele para ministrar. Amém. E eu fiz a teologia com ele, e eu tive o prazer de ir no trabalho dele, e no trabalho dele o pessoal só estava falando de pornografia. Ele virou e falou assim, ei, me respeita, porque eu sou cristão, filho de Deus. A partir daquele dia, todo mundo pediu perdão para ele. E o ambiente do trabalho mudou, porque alguém decidiu influenciar. Verdade. Amém? Amém. Querido, senta, pode sentar rapidinho, só temos um recado para dar. Sem ser essa semana, a próxima, não sei se dia 15 ou dia 16, o dia eu vou confirmar certinho para a igreja, a gente terá nosso encerramento de todas as redes, rede da célula, grupo de mulheres, grupo de casais, de homens, jovens, criança, dança. Nós teremos nosso encerramento. Serão reunir todas as igrejas, Blumenau, Norte, Oeste, irão se reunir tudo na sede para o encerramento. Esse encerramento, as mulheres levam um prato de comida e os homens um refrigerante. Aí, tem
reúne todo mundo ali, tem um amigo secreto, tá? Vai ter um amigo secreto. Aí o amigo secreto é tão secreto que nem você sabe quem você vai tirar. Você vai descobrir só na hora quem você vai tirar. Então, mulheres, como presente para mulheres, homens, presente para homens. Porque você que é mulher vai saber que vai tirar uma mulher, então já compra algo para a mulher. Um conselho que eu vou te dar: não compre camisa, não compre coisa, porque você pode errar o tamanho. É verdade. Uma vez tiveram a infelicidade de me tirar e me deram uma P. Mas aí também. Aí a pessoa chegou lá e não, vamos trocar, nós estamos trocando. Mas então assim, ó, eu para um homem compro uma carteira, compro um cinto. É verdade. O valor eu ainda vou passar porque a mãe, a Paulo ainda não passou. Mas só afirmando que sem ser essa semana lá, próxima tem encerramento. Como todos lá para o encerramento. Vai ser muito legal, é muito divertido, tem brincadeiras, a dona Céia. O Tainá já foi, tem brincadeiras, é divertido demais. Tá bom? E a nossa célula, a gente não vai ter mais esse ano, tá? Vamos encerrar porque as terças está tendo discipulado. E como vai chegar o encerramento das células, que vão tudo ser na sede, a gente não vai ter mais esse ano. A célula vai retornar em fevereiro. Beleza. Tá? Por que você pergunta, por que vai parar a célula? Por que vai parar as redes? Os cultos não param, os cultos é toda quarta e domingo aqui. Por quê? Porque está chegando a temporada, época de safra, época que o pessoal luta para se manter no inverno. Quando chega a temporada, alguns querem ganhar um pouco mais. Verdade. Quem tem negócio, gosta de ficar com esse negócio aberto até mais tarde. Quem trabalha, gosta de fazer uma hora extra ou pegar um outro trabalho extra. E se a gente manter a agenda da nossa igreja, muitas vezes atrapalha. E o nosso intuito não é atrapalhar você, é te abençoar. Amém. Mas, então, você, na temporada, você pega se você quiser, passa dinheiro, mas não deixe de ver os cultos. Amém. É quarto e domingo. Amém? Amém. E como a obreira Tainá disse, você influencia. É verdade. Não deixe as pessoas de fora influenciar você. Você tem que influenciar elas a viver uma vida com Deus mesmo. Eu não estou tendo célula, mas fala de Cristo para aquela pessoa. Sim. Vamos para a praia, vamos, mas lá na praia eu vou ser um influenciador, não vou ser influenciador. Amém? Só esses recados que eu queria dar. Então a nossa célula encerra, falta só ano que vem. E dia 15 ou dia 16, eu espero todos vocês lá. Vai ser uma segunda ou uma terça, tá? Amém? Ficar de pé para encerrar. Estenda sua mão em direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Pai. Agradecer ao Senhor por mais esse privilégio de te adorar e te exaltar. Peço ao Senhor que nos leve segurança, nos guarde e nos proteja. Sobre os nossos lares, que está a sua paz, a tua presença, a prosperidade, a vitória e a bênção. Que sobre o nosso lar, meu Pai, toda discórdia que tenha caia por terra e declarando os céus abertos. Sobre nossa vida, nesse fim de semana, que as portas se abram, o sobrenatural aconteça. Assim oramos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Recado. Depois eu vou fazer